Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, estamos aqui ao vivo nos estúdios de Brasília, no Gran Cursos, e agora a gente vai entrar num tópico que de vez em quando vem nos editais de contabilidade pública, que é o tópico de inventário. Então a gente vai fazer aqui um arrasa quarteirão em tudo que a gente precisa saber de inventário. Então você vai ver que a gente vai trazer algumas coisas de instruções normativas que ainda estão válidas, certo? A instrução CEDAP de 1988, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Vamos trabalhar um pouco com a Lei 4.320, um pouco com o MCASP, certo? E com algumas portarias do Tesouro Nacional. Vamos lá. Então, inventário. Esse aqui é os nossos tópicos. Então, primeira coisa, saber os objetivos do inventário, tipos de inventário, forma de recebimento, primeira parte a princípio. Depois, controle do material, diferenciar materiais de consumo e materiais permanentes, casos especiais, segunda parte. A terceira parte, os princípios. Então, vamos lá. Então, inicialmente, objetivos do inventário. Então, ser instrumento de controle para verificação do saldo dos estoques e dos materiais permanentes, que irá permitir o ajuste de saldos escriturais, análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado, levantamento da situação dos materiais estocados, levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes, e constatação de que o bem imóvel não é mais necessário naquela unidade. Então pode ser que a gente chegue à conclusão que aquele bem está em algum estado que não pode ser mais útil naquela unidade. Primeira questão. O inventário é um instrumento de controle que tem por meio do qual é possível proceder o levantamento da situação dos equipamentos e dos materiais permanentes em uso e suas necessidades de manutenção. Com certeza, verdadeiro. Então, objetivos foi superado. Agora a gente vai partir para a próxima parte, que é tipos de inventário. Então vamos lá. Então, tipos. Existem 5 tipos de inventário. O inventário anual, que é o que é feito em 31 de dezembro de cada ano. O inventário inicial, que é quando você cria uma unidade. O inventário de transferência de responsabilidade, quando você tem a mudança do dirigente da unidade gestora. Então, assumir um novo dirigente. O novo dirigente tem que assinar toda a papelada contendo a relação de bens móveis, certo? Sejam bens móveis equipamentos, sejam bens móveis de consumo. Ele tem que estar sob o controle dele. Por ocasião de transformação ou extinção, quando você extingue ou transforma. E o eventual, que é o que você faz a qualquer época. Então você tem o anual, 31 de dezembro, você tem o inicial quando você cria, você tem o extinção quando a unidade se encerra, você tem o de transferência quando muda o dirigente máximo, e você tem o especial, que é a qualquer momento. Então são 5 tipos, beleza? Os 5 tipos eu coloquei aqui nesse quadrinho e criei esse mnemônico. TRAET, transferência de responsabilidade, anual, inicial, eventual, transformação ou extinção. E aí vamos lá sobre tipos de inventário físico. Então esses são 5 tipos e aí você tem outros modelos que eu vou falar agora. Então, a instrução 205 CEDAP 1988 prevê ainda que, desde que não haja prejuízo de outras normas de controle, o Departamento de Administração ou unidade equivalente poderá utilizar como instrumento gerencial o inventário rotativo, que consiste no levantamento rotativo e contínuo e seletivo dos materiais existentes em estoque ou daqueles permanentemente distribuídos para uso, feito de acordo com uma programação, de forma que todos os itens sejam recenseados ao longo do exercício. Outro tipo de inventário que poderá ser utilizado como instrumento gerencial é o inventário por amostragens, por acervo de grandes portes. Esta modalidade alternativa consiste no levantamento em bases mensais de amostras e itens de material de determinado grupo ou classe e inferir os resultados. Os inventários físicos de cunho gerencial no âmbito do CISG deverão ser efetuados por comissão designada pelo diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente, ressalvado aqueles de prestação de contas que se subordinam ao sistema de controle interno. Então aqui você está vendo que 2 tipos de inventário. A forma, né? Ou você faz de forma rotativa e você bate tudo até o final do ano, ou você faz por amostragem. Isso são as formas que você vai fazer aqueles 5 inventários. São tipos de inventários gerenciais: rotativo ou por amostragem. Questão de reforço. O inventário físico de bem patrimonial, realizado quando da mudança do dirigente de uma unidade, é denominado eventual. Falso. É o de transformação. Transformação não, transferência.
transferência. No âmbito da contabilidade no setor público, é vedado o uso do critério de contagem no inventário por amostragem. Não é vedado, é permitido. Então, qual é o inventário que trabalha com o censo? É o rotativo. Contrário de rotativo, por amostragem. E quais são as formas de fazer? E quais são os 5 tipos? O anual, o inicial, o de transferência de responsabilidade, o de transformação ou extinção e o especial. São 5. Agora, pessoal, a gente vai partir para as formas de recebimento, distribuição e desfazimento de bens. Então vamos lá. Tá aqui. Aqui tá tudo. Então, gênero de movimentação, eu posso receber, que é a entrada, eu posso distribuir, que é a utilização, e eu posso me desfazer, que é a saída. Então aqui, formas de entrada. Eu tenho compra, doação, cessão, permuta, transferência, produção interna. Formas de utilização. Eu tenho por pressão ou por requisição. Normalmente é por requisição. Mas se você trabalha, por exemplo, Universidade Federal, que tem restaurante universitário, você pode usar por pressão, ao invés de ser por requisição. Desfazimento, você tem transferência, alienação, cessão, abandono e utilização. Abandono e utilização são coisas que chamam a atenção. Será que o abandono é uma forma de desfazimento do material? Está aqui, está escrito, abandono ou inutilização. É possível. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora com o recebimento. Como é que eu confirmo o recebimento do material? Se for uma compra, nota fiscal, fatura ou os dois. Doação, termo de doação. Cessão, termo de cessão. Permuta, declaração exarada no processo relativo à permuta. Transferência, guia de remessa do material ou nota de transferência. Produção interna, guia de produção. Recebimento, é o ato pelo qual o material é encomendado e entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Ou seja, o fato de eu receber não quer dizer que eu aceitei, porque aceitei tem a ver com liquidação, eu só recebi. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do fornecedor ao recebedor. Ou seja, eu transfiro a guarda e conservação. Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega será feita no local designado. Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada será sempre no almoxarifado. Então, deixar bem claro, às vezes você vai receber um veículo. Você não vai conseguir colocar um veículo dentro de uma sala. Então o veículo vai ser recebido na garagem. Mesmo ele sendo recebido na garagem, para fins de entrada, tem que passar pelo almoxarifado a parte do papel. Então, para fins de papel, ele deu entrada no almoxarifado, ainda que a guarda dele esteja sendo feita na garagem do edifício, da administração pública. Recebimento. Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material sempre será no almoxarifado. Distribuição. Agora a gente vai falar da parte, depois que eu recebo, como é que eu vou distribuir isso dentro da unidade. Preste atenção, vamos lá. As unidades integrantes das estruturas organizacionais serão supridas exclusivamente pelo só almoxarifado. A distribuição é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário. São 2 os processos de fornecimento, por pressão e por requisição. O quadro seguinte contém as características de cada um. Por pressão, é o processo de uso facultativo, pelo qual se entrega material ao usuário mediante tabelas de provisão, previamente estabelecidos pelo setor competente e nas épocas fixadas, independente de qualquer solicitação posterior do usuário. Geralmente é usado para quê? Material de limpeza, material de expediente e gêneros alimentícios. Ou seja, é combinado. Toda segunda-feira é recebido os gêneros alimentícios. Toda segunda-feira é distribuído material de limpeza, que é para durar 1 semana. Então, isso aí é por pressão. Por requisição, é o mais comum, pelo qual se entrega o material ao usuário mediante a apresentação de uma requisição, pedido de material. Geralmente, vai ser de acordo com a tabela de provisão ou de acordo com um catálogo. Próximo. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre destinação do material. Preste atenção, vamos lá. Forma de destinação do material. Cessão, alienação. Quando é que vai ser uma cessão? Quando for dentro do âmbito da administração federal direta. Tem que ser dentro da administração federal direta. Preste atenção. Dentro da administração federal direta. Próximo. Alienação.
consiste na operação de venda, permuta ou doação. Então, alienar não é só vender. Alienar pode ser uma permuta e pode ser também uma doação. Forma de destinação do material. Se você tiver ocioso ou recuperável, você vai partir para cessão, porque a cessão fica dentro da administração federal direta. Se for antieconômico e irrecuperável, você vai partir para alienação. A alienação pode ser venda, permuta ou doação. Então aqui é a lógica. Ó. Ocioso. Ocioso quer dizer o seguinte, ele existe, deixa atenção, ele existe, mas ninguém está usando. Então eu vou passar para o órgão meu, da administração direta federal, para ele usar. Recuperável. Sofreu uma pequena avaria, mas eu não estou com tempo para consertar e não tenho dinheiro para consertar. Eu vou passar para alguém que consiga consertar. Beleza? Recuperável. Então eu faço a cessão. Demais casos, antieconômico e recuperável, alienação. Aí vamos lá. Forma de destinação do material de acordo com o decreto 99658 de 1990. Então existe a instrução normativa SEDAP 205 de 88, que é o ano da Constituição, e existe o decreto 99658 de 1990. Vamos lá? Aqui, ó, slide. Então você tem aqui o seguinte, tipo de destinação. Você tem transferência, que é quando você faz dentro do mesmo órgão, certo? Você tem alienação, que pode ser venda, permuta ou doação. E você tem cessão, movimentação de material entre órgãos ou entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. Então aqui você já viu que o decreto, que tem peso normativo superior à portaria, ele foi mais longe. Na portaria, a cessão era só para administração direta. No decreto, a cessão engloba a administração direta, autárquica e fundacional, desde que seja dentro da mesma esfera de governo. Tá bom? Ou entre outros poderes da União. Será mediante o termo de cessão. Outras formas de desfazimento: abandono e inutilização. Alienação. Se você for alienar o bem, primeiro deve ter a existência de interesse público. Se for bens imóveis, certo? Dependerá de autorização legislativa, dependerá de avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Essa só vai ser dispensada quando for dação em pagamento, doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, certo? Então, se eu for fazer uma alienação e eu não quiser fazer uma cessão, eu quero só, porque cessão vai e volta, tá? Um dia, cessão vai, um dia volta. Vai e não volta. Então, se eu quiser fazer uma doação, eu faço um processo de alienação. E aí eu vou precisar de quê? Preste atenção. Autorização legislativa, certo? Avaliação prévia. E aí, nesse caso, eu não preciso de concorrência, tá bom? Continuando. Se for bens móveis, eu vou depender de avaliação prévia e licitação. E essa vai ser dispensada quando você for fazer uma doação exclusivamente para fins de uso de interesse social. Aí, nesse caso, você não precisa de licitação para fazer a alienação de bens móveis, tá bom? Então, vamos lá. Instrução normativa SEDAP, na IN 205 SEDAP, considera-se cessão quando eu faço a movimentação no âmbito da administração federal direta. No decreto 99658 de 90, considera-se cessão quando eu faço a transferência gratuita dentro da administração direta, autárquica e fundacional, mais os poderes. Só para deixar claro. Apesar dessa divergência inicial, o decreto 99658, faltou um 6 aqui, estipula que a cessão, quando envolver entidade autárquica, fundacional ou integrante dos poderes legislativo e judiciário, a operação só poderá efetivar mediante doação. Dessa forma, a doação é um tipo de cessão pelo decreto 99658. Então aqui tem uma confusão, né? A alienação fala de doação, aqui também fala de doação quando faz cessão. Então, para deixar claro, se você fizer uma cessão, certo? Fora do âmbito da administração direta executiva, que é o que está aqui, ó. Preste atenção. Se eu vou fazer uma cessão que não seja, ou seja, eu estou dentro da União, preste atenção, eu estou dentro da União, mas não vai ser dentro da administração direta, vai ser para autarquia, fundação pública ou para um poder. Nesse caso, essa cessão se chama doação,
Então ela vai e não volta. Então é isso que está escrito aqui. Mas a cessão pelo nome padrão é vai e um dia pode voltar. Quando você faz a cessão dentro da administração direta, continua sendo cessão. E aqui está tudo, o resumo, né? Formas de recebimento, formas de distribuição, forma de desfazimento, tá bom? Aí lembrando que no desfazimento você tem um termo de abandono, termo de inutilização, e que você vai fazer isso após as retiradas das partes economicamente aproveitáveis, tá bom? Seção entre órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai classificar o material. Ou seja, a gente vai classificar o material de acordo com suas características. Então, vamos lá. O material, e tem essa sigla aqui, ó, BORAI, ele pode ser bom, estado de conservação bom, ocioso, recuperável, antieconômico e recuperável. Bom, está em perfeitas condições de uso e está sendo aproveitado. Ocioso, está em perfeitas condições de uso e não está sendo aproveitado. Recuperável, quando sua recuperação for possível e orçar no período a 50% do valor de mercado. Ou seja, o valor de mercado do veículo é, exemplo, 80 mil. Para eu reparar ele é 30 mil. Ou seja, está até 50% do valor de mercado. Então vale a pena, ele é recuperável. Ou seja, 50% do seu valor de mercado. Antieconômico, se passar de 50%. Ou seja, eu tenho uma máquina, ela custa 80 mil. Para recuperar ela, custa 70. Cara, a máquina custa 80, para recuperar é 70. É antieconômico. Beleza? Porque passa dos 50%. Irrecuperável, quando não mais puder ser utilizado para o fim que se destina, devido à perda das suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação. Tá bom? Então é isso. Aí, quais são as orientações? Se você tem um material ocioso ou recuperável, você pode ceder ou doar para outro órgão da administração pública federal direta, autárquico fundacional, ou para qualquer outro órgão de qualquer dos demais poderes da União. Se ele tiver antieconômico, a orientação é que você doe para estados e municípios mais carentes, Distrito Federal e empresas públicas. Se ele é irrecuperável, a orientação é que você faça alienação, faça doações para instituições filantrópicas ou parta para inutilização ou abandono. Outras situações, se o material foi adquirido com recurso de convênio, celebrado com o Estado, território, DF ou municípios, e a critério do ministro de Estado, do dirigente da autarquia ou fundação, seja necessária a continuação do programa governamental, após a instituição do convênio, o material deve ser doado para a entidade conveniente, que é quem recebeu o recurso. O material adquirido destinado à execução descentralizada de programa federal, aos órgãos e entidades da administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios, e aos consórcios intermunicipais, para exclusiva utilização pelo órgão ou entidade executora do programa, hipótese em que poderá ser feito o tombamento do bem diretamente ao patrimônio do donatário, quando se tratar de material permanente, tratando-se em todos os casos de registro de um processo administrativo competente. Então o que está dizendo aqui? Em alguns casos você faz uma transferência voluntária ou faz um convênio, seja com ONGs, que é o primeiro caso aqui, seja com estados e municípios. Se for verificado que há um interesse público, porque o programa vai continuar, então o que é que se faz nesses casos? Fica com quem recebeu o material, tá bom? Mediante registro. Então aqui tem um resuminho. Em perfeitas condições de uso está sendo aproveitado. Bom. Ocioso. Ou cessão, ou cessão, ou cessão do tipo doação. Recuperável. Cessão, cessão, cessão do tipo doação. Para poderes, autarquias e poderes federais. Antieconômico. Alienação 8666, doação para estados e municípios mais carentes. Irrecuperável, alienação, inutilização ou abandono, doação para instituições filantrópicas e OCIPs. Beleza? É isso. Motivos para inutilização. Por que eu tenho um material e eu vou considerar ele inutilizável? Preste atenção. Quando ele for contaminado por agentes patológicos, sem possibilidade de recuperação por asepsia, sua infestação por insetos nocivos, com risco para outro material, natureza tóxica ou venenosa, contaminação por radioatividade,
perigo irremovível de sua utilização fraudulenta por terceiros. Então, se você tiver numa dessas 5 situações, você inutiliza o material. Questão de reforço. O abandono de um material é uma forma de destinação legalmente prevista. Verdadeiro. Então, existe essa possibilidade. A descarga implica na transferência de responsabilidade pela guarda do material. Beleza. Uma das formas viáveis de alienação de um bem público inservível e almoxarifado é sua doação à organização pública ou privada, que poderá utilizá-lo para qualquer fim, exigindo-se que a definição do bem como inservível seja atestada por comissão nomeada especificamente para fim. Então ele está falando, ó, alienação de um bem público, certo? De um almoxarifado. Então aqui, o princípio é um bem imóvel, né? Ele não está falando de bens imóveis. Ele está falando de bem imóvel. E aí ele fala aqui, ó, qualquer fim. Qualquer fim está errado. Ou seja, tem que ter finalidade pública. Então vamos voltar aqui, até para deixar claro. Ó. Aqui, ó. Olha aqui. Doação permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social. Então, é errada aquela questão lá. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente encerrou esse primeiro bloco aqui. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. Fiquem com Deus e até a próxima.